Ontem, na live do Café com Mobilidade, eu falei sobre 4 coisas que transformam a vida de qualquer pessoa. E essas 4 coisas não transformam a vida pelas coisas em si, mas pelo legado que elas deixam. E uma das coisas que eu mencionei foi o exercício físico. Não pelo fato do exercício físico trazer muitos benefícios à saúde. Todos sabem que o exercício físico melhora vários parâmetros de saúde, dá mais disposição, aumenta a funcionalidade. Isso aí vem de bônus. Mas o exercício físico ele muda a vida das pessoas porque ele influencia diretamente em comportamento, em caráter. O exercício físico ele ensina a cultura da autorresponsabilidade. E a cultura da autorresponsabilidade ela faz com que a gente entenda que os nossos resultados, eles são culpa nossa. Sendo ruins ou bons, eles são culpa nossa. Então, se eu tenho bons resultados através do exercício físico, é porque eu me dediquei. Se eu não tenho bons resultados através do exercício físico, é porque eu não me dediquei. Não dá para terceirizar a culpa. Exercício físico, se você faz, você tem resultado. Se você não faz, não dá para terceirizar. Ninguém vai fazer por você. E mesmo que alguém faça por você, você não vai ter os resultados. Porque o resultado ele é proveniente da ação repetida. Então, se eu faço mais exercício, eu tenho mais resultado. Se eu faço melhores exercícios, eu tenho melhores resultados. Agora, se eu não faço, eu não tenho resultado. Então, a cultura do exercício físico na nossa vida, ela ensina a cultura da autorresponsabilidade. E por que eu quero tocar nesse assunto hoje, reforçando uma coisa um dos pontos, né, que eu falei ontem? Porque, cara, eu não sei a área de vocês, mas quem é da educação física convive muito com a realidade de terceirização de culpa. A gente sabe que na área do exercício físico, por exemplo, quem faz exercício tem resultado e quem não faz não tem. Só que quando a gente transfere esse ensinamento da autorresponsabilidade para nós mesmos, é muito comum a gente terceirizar a culpa pelos nossos maus resultados. Eu não sei vocês que estão aqui me escutando, mas eu quando escolhi fazer educação física, eu escutei de muita gente o seguinte: sério? Você vai ser professor aqui no Brasil? Professor no Brasil, você sabe, né? Trabalha muito e ganha pouco. Professor no Brasil é desvalorizado. Professor no Brasil não vai ficar rico. Eu escutei isso já na minha decisão, na minha escolha. E obviamente que, cara, numa fase inicial de profissão, escutar isso acaba influenciando os meus pensamentos. Então, em muitos momentos da minha própria vida, descontente com o meu salário, eu critiquei essa realidade também. Professor no Brasil ganha pouco. Então, o que eu estou fazendo quando eu afirmo essa frase, eu reafirmo essa frase? Eu estou dizendo que a culpa pelo meu baixo salário não é minha, é do Brasil. Porque no Brasil, professor ganha pouco. Só que, no momento onde eu escolhi a minha profissão, ninguém botou uma arma na minha cabeça e falou assim: você vai ser professor de educação física, você vai ser professor, é essa a sua escolha, tem que ser essa a sua escolha. Não, eu escolhi, foi uma decisão minha. Eu não fui influenciado e obrigado por ninguém. Então, se eu assumir o risco de ganhar pouco num país onde essa profissão não é valorizada, a culpa não foi do país que me obrigou, a culpa foi minha que escolhi isso. Então eu já iniciei escolhendo algo que trazia benefícios, mas que também trazia riscos. Então, se os meus resultados não são bons, a culpa inicial é minha e não do país. Tem muita gente que questiona, por exemplo, o Conselho de Educação Física. Tem muita gente que questiona, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava em academia, cara, eu comecei a trabalhar em academia aqui em Santos, inclusive numa academia que é muito próximo de onde eu moro hoje, ganhando aproximadamente R$5 a hora aula. R$5 a hora aula. Num primeiro momento, como eu estava iniciando na profissão, cara, eu era muito feliz. Eu me divertia muito trabalhando, eu aproveitava aquele momento para aprender muito. Só que com o passar do tempo, o salário começou a me incomodar. E eu caí no erro, em alguns momentos da minha trajetória profissional, de criticar a academia.
de criticar o mercado de academias. Pô, esse mercado não valoriza o professor. Onde já se viu um professor ganhar R$ 5 a hora? Onde já se viu um professor ter um salário de fome? Com todo respeito a todas as profissões, mas nem um faxineiro, nem um pedreiro ganha isso. Não que faxineiro e pedreiro sejam profissões de demérito, não, mas não são profissões que exigem nível superior. E a educação física exige nível superior. Então, na minha cabeça, eu criticava a realidade das academias, eu criticava o patrão, eu criticava o lobby empresarial. Só que ninguém botou uma arma na minha cabeça e me obrigou a trabalhar em academia. Eu, livre e espontaneamente, fui lá na academia e entreguei o currículo, sabendo dessa realidade, porque a realidade financeira de um professor de academia não é ruim hoje, ela já é ruim há décadas. Então, se eu estava ganhando naquele momento R$ 5 a hora, cara, no passado essa hora era ainda menos valorizada, era R$ 4, R$ 3, e ninguém me obrigou a estar ali. Eu voluntariamente quis trabalhar ali. Então a culpa não é da academia, a culpa inicialmente foi minha. E entender isso foi libertador para mim. Reconhecer que a culpa não era do patrão, que ela não era da academia, que ela não era do Brasil, que ela não era do sistema, que ela era minha, que ela era proveniente das minhas escolhas, cara, me deu consciência para tentar mudar essa realidade através das minhas próprias escolhas. E esse nível de consciência ele é muito importante para a gente, porque se eu não assumo esse nível de consciência, cara, eu vou ficar buscando culpado o tempo inteiro, eu sempre vou arrumar um suposto culpado e não vou enxergar que a culpa real pelo resultado ruim, ela é primariamente minha. E se eu não enxergo que ela é primariamente minha, eu não faço nada para mudar. E se eu não faço nada para mudar, nada muda. Galera, presta atenção numa coisa, uma história que você já conhece, mas provavelmente você não tenha enxergado essa história sob essa ótica. E enxergar isso pode mudar a tua realidade através das tuas atitudes. Você provavelmente já escutou a história de Adão e Eva. Adão e Eva, o primeiro casal da terra, o primeiro casal feito por Deus. Eles foram colocados num paraíso onde eles tinham tudo do bom e do melhor disponível. Eles não precisavam trabalhar, eles poderiam se alimentar da fruta que eles quisessem, eles poderiam fazer o que eles quisessem, tudo era perfeito, eles recebiam a visita de Deus todos os dias, conversavam com Deus face a face, então era tudo perfeito. Só que eles tinham uma ordem. E qual era a ordem que eles tinham? Era uma única ordem, eles podiam fazer o que eles quisessem, mas eles tinham uma única ordem. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento, porque a partir do momento que eles comessem desse fruto, eles morreriam. Essa era a única ordem que Deus tinha dado para eles, a única proibição, de resto eles podiam fazer tudo. Só que aí um belo dia, e você sabe bem dessa história, acreditando ou não, você conhece essa história, um belo dia, a Eva foi tentada pela serpente. A serpente chegou próximo dela e falou assim, pô, você não vai comer dessa fruta? Olha que fruta maravilhosa. Essa fruta aqui é a melhor fruta que tem aqui no paraíso. Não, não posso comer dessa fruta, porque se eu comer eu vou morrer. Não, não vai morrer nada. Deus mentiu para você. Você vai comer dessa fruta aqui e quando você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ter conhecimento do bem e do mal, você não vai morrer. E aí a serpente, com o seu argumento de persuasão, convence Eva e Eva toma a decisão de comer a fruta. Aí ela come a fruta e ela percebe que fisicamente ela não morreu. Falou, porra, eu não morri, é verdade. Então Deus estava mentindo. E aí, diante dessa situação, ela convence Adão a comer a fruta também. Adão, é o seguinte, comi a fruta aqui e não morri. Pelo contrário, estou vivo, a fruta é gostosa. Já comecei a perceber algumas coisas aqui. Eu estou pelada aqui, enfim, eu tenho mais conhecimento do que eu tinha. E aí ela, com o seu argumento de persuasão, convence Adão e Adão toma a decisão de comer a fruta. Aí eles comem a fruta, eles não morrem fisicamente, e aí Deus aparece para visitá-los. E aí quando Deus aparece para visitá-los, eles se envergonham do fato de estarem pelados. Por quê? Porque agora, comendo a fruta, eles têm conhecimento. E aí eles vão lá se esconder, e aí eles se escondem e Deus chega e pergunta, Adão, cadê você? Todos os dias eu estou aqui, nesse mesmo horário, e você vem me encontrar. Cadê você hoje? Deus já sabia onde ele estava. Mas ele queria que Adão se manifestasse.
Ah, eu estava pelado aqui, eu percebi que você estava chegando, então eu fui encontrar alguma coisa para me vestir. E aí Deus pergunta para ele, mas como é que você sabe que você estava pelado? Porque todos os dias você estava pelado e você nunca percebeu isso? Do nada você percebeu? Você por acaso comeu a fruta daquela árvore que eu falei para não comer? E aí vem o ponto-chave dessa história, presta atenção. Presta atenção. Adão diz para ele, comi. Ele fala, mas por que você fez isso, Adão? Eu te falei que você podia fazer tudo aqui, menos comer essa árvore. E aí Adão vira para Deus e fala o seguinte, é porque essa mulher que tu me deu me convenceu de comer a fruta. O que ele fez aqui? Ele terceirizou a culpa. Eva usou de argumentos para tentar convencer, mas a decisão de comer a fruta não foi de Eva, foi de Adão. Eva não colocou uma arma na cabeça dele e falou, come a fruta. Não. Ela só falou, olha, eu comi e não morri. Come também. Aí ele tomou a decisão e comeu. Então a culpa não foi de Eva, foi de Adão. Só que Adão terceirizou a culpa. Aí Deus vira para Eva e fala assim, mas por que você fez isso, Eva? Eu não fui claro quando eu dei a ordem de não comer a fruta? Por que você foi comer? Aí Eva vira para Deus e fala o seguinte, é porque a serpente me convenceu. A serpente não botou uma arma na cabeça da Eva. A serpente usou argumentos de persuasão, mas quem decidiu comer a fruta foi Eva. Só que o que a gente percebe com essa história? Desde o princípio, desde a criação, o ser humano tende a terceirizar a culpa pelos seus erros. Ele tende a terceirizar a culpa pelas suas próprias decisões. Ele tende a terceirizar a culpa pelos seus próprios resultados ruins. Isso está intrínseco no ser humano desde a criação. Você acreditando ou não nessa história, essa história ela tem um fundo de verdade. E qual é o fundo de verdade? O ser humano terceiriza. O ser humano não tem, por natureza, autorresponsabilidade. Ele erra, ele tem resultados ruins, e isso é plausível e aceitável para todo mundo. Só que a partir do momento que ele erra e ele tem resultados ruins, ele tenta achar um culpado. E esse culpado dificilmente é ele mesmo. Qual é o problema disso? O problema é que, na esmagadora maioria dos casos, a culpa é nossa. A culpa é sua. Só que se você ficar tentando enxergar um culpado fora de você, você não vai conseguir encontrar a raiz do problema. E dificilmente, sem encontrar a raiz do problema, você resolve o problema. Então, galerinha, presta atenção. Não terceirize a culpa pelos seus resultados. Se a realidade da educação física está ruim para você, presta atenção. Você escolheu a educação física. Você escolheu o lugar onde você está trabalhando. Ah, eu fiz um concurso público e eu ganho mal. Ninguém te obrigou a fazer concurso público. Você fez porque você quis. Então, a partir do momento que você tomou uma decisão, você é responsável pelos seus resultados. Cabe a você mudar essa realidade. E ponto. Ninguém te obrigou a fazer o que você está fazendo. Ninguém te obrigou a estar aonde você está. Da mesma forma, você tem autonomia para mudar esse cenário, para mudar essa realidade, ou para mudar de cenário e buscar alguma coisa que de fato te deixe pleno. Mas olhe para dentro e entenda, a culpa não é de ninguém. A culpa é tua. Sendo os teus resultados bons ou ruins, a culpa é tua. Se você teve êxito, mérito seu. Se você fracassou, mérito seu também. Começa a olhar para dentro, começa a se autorresponsabilizar, porque isso vai mudar tudo na tua vida. Você vai deixar de querer encontrar culpado para buscar encontrar solução.